partindo agora para a história, terceiro ano. Tem uma folhinha que é igualzinha a essa aqui, ó, que está aí já com vocês em casa. Eu acho que todos já retiraram lá na escola, tá? A data já está aqui na minha folhinha, dia 29 de junho de 2020. E aqui no meu quadro também. Então coloquem aí a data na folhinha de vocês, o nome completo, ok? E o nome do professor, certo? Então vamos iniciar esta tarefinha de história, que aqui já diz o que nós vamos fazer hoje, ó. Nós vamos fazer uma pesquisa. Eu digo nós porque eu também quero conhecer um pouquinho, tá? Então, em cima daquilo que vocês pesquisarem, vocês vão passar para ti um pouquinho de conhecimento, tá? Então, pesquisem aí, mandem para a tia corrigir para ficar conhecendo um pouquinho mais do bairro de vocês, da história do bairro de vocês. É uma pesquisa sobre o bairro e vocês vão coletar algumas informações com pessoas que moram há bastante tempo no bairro, tá? Há muito mais tempo que vocês, tá? Que tem histórias para contar sobre o bairro de vocês. Essa pesquisa, ó, virá seguido, ó, das respostas. Esse texto, né, que vocês farão virá seguido, ó, das respostas dessas perguntinhas que estão aqui, tá? Tem 8 perguntas e todas as 8 perguntas precisarão ser respondidas no texto que vocês vão montar, tá? Então, terá que ser um texto falando um pouquinho da história do bairro de vocês. Vamos à folhinha. Escreva um texto falando do bairro onde você vive. Faça uma entrevista com pessoas que moram no bairro mais tempo que você e tente responder as questões abaixo. Então, a mamãe, o papai, tios que vocês possam ter contato, né? Que a gente está em quarentena, não pode falar com todo mundo. Mesmo que de repente seja pelo Zap ou por telefone, com vizinhos também que moram há mais tempo, principalmente aqueles vizinhos com mais idades, né? Os idosos, ou quase chegando lá, né? Na fase, na terceira idade, né? Então, vocês vão perguntar a essas pessoas que sejam mais velhas que vocês sobre as perguntinhas que estão aqui na folhinha de vocês, que são as 8 a serem respondidas. Então, vocês vão começar lá o texto de vocês. Esta história é sobre o meu bairro, que se chama... E aí o meu, né? Luiz Caçador, ou Jardim Progresso, né? Que muitas pessoas chamam também de Jardim Progresso. Aí a primeira pergunta diz assim: por que o bairro tem este nome? Aí eu vou começar o meu texto, né? Essa história conta um pouquinho da história. Esse texto conta um pouquinho da história do meu bairro, que se chama Luiz Caçador. Este bairro tem o nome de Luiz Caçador por conta de um homem que morou no local e tudo mais. É um pouquinho da história do meu bairro. Aí vocês vão respondendo a pergunta sobre o bairro de vocês, tá? Então vocês vão ter que colocar por que ele tem esse nome, como era o bairro antigamente, antes de começar, por que ele tem o nome, vocês têm que colocar o nome do bairro de vocês, tá? Então o texto, ele não precisa ter título, tá? Mas ele precisa iniciar com o nome do bairro de vocês. Então, como eu iniciei, esta história fala sobre o meu bairro, Luiz Caçador. Aí vocês vão continuar. E isso sempre respondendo a uma pergunta. A resposta da pergunta pode estar na ordem que vocês quiserem. Vocês podem botar na ordem que vocês quiserem as respostas das 8 perguntinhas aqui. O importante é montar o texto com as 8 respostas, tá bom? Outra coisa também, nós estudamos um texto sobre entrevista, um texto jornalístico, não foi? Vocês também podem montar um texto assim, jornalístico, botar o nome da pessoa a quem vocês entrevistaram, perguntando, né, juntamente com a pergunta. E aí, no caso, vocês vão colocar o nome de vocês, Giovana, Ana Luísa, e vai botar lá a pergunta. Aí vai perguntar para a pessoa e a pessoa, com o nomezinho dela ali no texto, vai responder a pergunta que vocês fizeram. Então, Giovana vai perguntar:
por que o bairro tem este nome? Aí a pessoa vai responder, a Maria vai responder, por conta de uma pessoa que morou no local e deu o nome, enfim. Se vocês quiserem fazer assim. Se não quiserem, monta um texto informativo, informando o porquê do nome do bairro, enfim. Mas sem precisar fazer igual uma entrevista, tá? Então, os textos têm gêneros. Pode ser uma entrevista, pode ser um texto narrativo, tá? Narrando a história do bairro e tudo mais. Mas sempre lembrando, crianças, todas as perguntas que estão aqui precisam ser respondidas no textinho de vocês, tá? Então, leiam todas as perguntas aí. Fala também sobre a associação de moradores. O bairro já teve associação de moradores ou tem ainda? Então, que eu saiba, o meu bairro já teve associação. Tinha até uma sede. Hoje em dia não tem mais, tá? Então, a associação é o local onde os moradores se reúnem e tratam de assuntos sobre o bairro, sobre melhorias, sobre o que está bom, sobre o que tem que melhorar, o que, né, tem que fazer obra na pracinha, área de lazer, se tem que ter mais área de lazer, se as ruas estão asfaltadas, isso aí tudo trata-se na associação. Como o bairro não tem, e se o de vocês não tiver, o encontro dos moradores não pode ser feito pela associação. Então, é mesmo só conversas de vizinhos com vizinhos, tá? Então, não tem um local para eles se encontrarem e tratar desses assuntos. Geralmente, são os vizinhos que comentam na rua, que falam sobre as coisas que precisam melhorar ou as coisas que estão boas, tá? Vocês também vão responder aqui se o transporte é bom, tá? Os ônibus que passam aí na porta de vocês, se é bom, ou que passa na rua principal, se tá carregando todo mundo direitinho, até nesse tempo de pandemia, se eles andam muito cheios, ou se vão com uma quantidade adequada de passageiros, o bairro, se ele precisa de melhorias, né? Se o comércio daí, padaria, açougue, se é bom, se atende a todos os moradores, se eles vendem produtos legais, tá? Legais que eu digo na validade, tudo certinho, tá? Se tem rio que passe pelo bairro, aqui tem um rio, né? Que a gente não chama mais de rio, mas é um rio. E se tem rio aí, vocês vão responder que sim. Se vocês não moram aqui, moram em outra localidade, em outro bairro, e se não tiver, vocês vão responder que não, tá? Então, os bairros aqui, Luiz Caçador, Itaúna, Trindade, são os bairros que geralmente os alunos que estudam lá no Senasec moram, tá? Então, vocês vão fazer de acordo com o bairro de vocês, ok? Depois de coletar todas as respostas aí das perguntas, vocês podem montar um belo texto, tá? E esse texto precisa ser montado no caderninho de vocês. Então, esta folhinha vai ser colada no caderno e na próxima página vocês vão começar a escrever sobre a pesquisa que vocês vão fazer, tá bom? Então, montem o texto todinho, lembrando de que precisa iniciar o parágrafo, né? Marca aquele dedinho lá, ó, para iniciar o parágrafo, para escrever direitinho no local correto. Pontuação, não esqueçam das pontuações. Não esqueçam que as palavrinhas são acentuadas e eu não posso mudar isso, tá? Escrevam corretamente. Tenham o cuidado de revisar o texto de vocês. Vocês vão escrever e vocês vão olhar para ver se realmente está tudo escrito certinho. Pode também usar um rascunho, para quando passar para o caderno tá tudo certinho mesmo. Então, vocês vão fazer da melhor forma possível, tá? O que não pode deixar de fazer, ok? Respondam tudo direitinho, tá? Com paciência, com atenção para sair tudo certinho, tá bom? Se houver algum erro e a tia corrigir, vocês vão tornar a refazer, tá bom? Para tudo ficar certinho, ok? A tia confia muito em vocês, tá? Confia na determinação de vocês. Quando a tia passa pesquisa ou passa um exercício,
é para vocês melhorarem cada vez mais e aprenderem também, né? E já que vocês moram no bairro, vocês precisam conhecer um pouquinho da história desse bairro, tá bom? Então a pesquisa é justamente para isso, para vocês conhecerem um pouquinho do local onde vocês moram, ok? Então façam aí certinho e mandem para a tia corrigir, tá bom? E nós nos veremos amanhã, ok? Beijinhos e até a próxima aulinha.